Mais uma Casa manhã. é. Já uma vez morreste? manhã. Uma vez, mas acordei no dia a seguir. Eu não acordei muito bem. Mas se calhar já morremos várias vezes, nós não sabemos. Durante a noite, não é? Se isso, não, mas Aquela se imagina que suspensão existem divina. vidas passadas. Há vidas bem passadas. Sim, sim. Há sim. vidas muito passadas. Passadíssimo. Há vidas passadas. Ai, aquela vida é muito passada. Há pessoas que têm uma vida muito passada. passada. Mas se existem vidas passadas e as pessoas vão, enfim, tocar várias vezes, podem não trazer memórias das suas vidas passadas. Nós isso é uma falámos aqui a chatice. propósito de déjà vu. Lembras-te Pois, disso? sim, recordo-me E há perfeitamente. quem tenha essa teoria de que são pequenas janelas Sim. para vidas passadas. Sim. Eu Vou acho ter um que- déjà vu. Estou a ter uma vida Claro, passada. já falámos deste assunto. Bem-vindo, bom dia. Bom dia! Vamos fechar a semana? Vamos, sim senhora. Com queijo de Nisa. Por acaso não vamos para Nisa. Não? Vamos para o outro lado deste vosso belo Portugal. Dá-nos trail. Trail. É preciso não dar muita trail, trail a isso. exatamente. Cuidado aí. Ai, adoro. Isto Pensa tem uma algum mistério. Tem algum É uma mistério. fita muito emocionante. É, É mesmo. Neste dia estávamos em 1934. E morria na Foz do Arelho. Foz Foge. do Arelho. Não, palavra composta. Foge do arelho. Exatamente. Foge, mas é do Arelho. Aos 80, por acaso é belíssima praia. Aos 81 anos. Está fixe. Para 34. É verdade, já tinha 81. feito. E o que este homem já tinha feito, Tiago? Tu até te vais arropiar os pelos todos. Não, e dos pensar na braços. miséria de vida própria, não é? Sempre. Quando há uma vida muito grande aqui, a pessoa vai para casa meio esmorecida a pensar assim, realmente, o que é que uma pessoa já fez? Aquela pessoa fez aos 30, aos 40, aos verdade. 50 anos. Este tipo fez coisas Pois. inacreditáveis mesmo, mesmo incríveis. Falamos do empresário português, talvez ele preferisse eu dizer comerciante português, Uhum. Francisco Grandela. Vamos ouvir quem foi já este estou nome, a localizar. palavra que já todos ouvimos este apelido. Há sempre um Vamos grande hoje saber. armazém. Uhum. Tal e qual. O Francisco, teu Chico, nasceu em 1853 em Aveiras de Cima. Mas se calhar até nasceu em Aveiras de Baixo. E mas pagava portagem já. Exatamente. Muito famosa pela sua estação de Sim, serviço. clássica. Da Aveiras de Cima, uma Sandes de panado custa 7,5 contos na Isso. moeda antiga. Mas por acaso não são más. Das todas as Sandes de panado. Também com aquele Já preço, comeste? se fosse É uma verdade, porcaria. sim, dá direito Se a- fosse contraplacado a 7 euros. Por acaso o serviço é bom, ou seja, as pessoas são simpáticas Pois. mesmo. Ficas sempre a pensar. Há uma misericórdia se me tratam qualquer, não é? mal Claro. por 7,5 contos, Vão-me eu vou-te passar mandar aqui. Vem incluído no preço das Claro, coisas. claro, Mas claro. por acaso é toda a gente muito simpática. Devem ter noção que é melhor ser simpático. Lá Se vem. vais cobrar Lá vem uma mensagem da colibria 15 dizer assim: contos por uma vocês bica, podem comer de graça se lá. tu fores mal educada, sujeitas-te a correr mal. Bom, vamos lá voltar à Aveiras de Cima e ao Francisco, que era filho do médico da terra. Era um homem que não era rico de todo, era gente até bastante remediada. Eles tiveram 7 filhos. Mas ele também, o pai, era o médico lá da O médico, Aveiras. o doutor. Sim, uma figura lembrada até hoje na terra. Ele também não fazia por ser rico, porque se consta que ele muitas vezes, ou a maior parte das vezes, nem sequer recebia dinheiro pelas consultas às pessoas mais pobres. Era um tipo que a sua vocação era ser médico, era médico e tinha lá alguma pilha de Toca-me filhos, muito não era- essa história. Essas É bonito. histórias. É bonito. uma dedicação É, mesmo. E ainda usar. Isto é quase o João sabes? Semana, que a gente Sim, ouve falar sim. na literatura, que era o médico da aldeia, Claro. que às vezes era mais pobre que as pessoas mais pobres ali à volta. Sim. Comia do que as pessoas lhe iam dando, claro. Agora, tinha o nosso Francisco, filho, porque o pai também se chamava exatamente como ele, Francisco Grandela, tinha 11 anos e manda o pai de comboio para a capital, para a casa da prima Miquelina, para arranjar trabalho, para ir trabalhar. Aos 11 anos. Aos 11 anos, claro. Pois. Tinha os filhos para, Claro, para se orientar fazer a vida, claro. Agora, conta ele, ainda que, ou seja, eles eram miúdos com esta idade, mas em termos de formação, eram miúdos que tinham aprendido a ler, a escrever, a ler, portanto tinham essa ideia, mas o pai disse, agora tem que se fazer à vida e vão começar do que for preciso fazer. E claro, conta o nosso Francisco Grandela, filho, que nessa noite chovia copiosamente, lá vinha ele de comboio, umas trovoadas enormes, e ele passa a noite toda a chorar com saudades da mãe, claro. Só que não teve muito tempo para isso. No dia seguinte, a tia Miquelina lá o pôs com guia de marcha para se ir apresentar ao novo patrão. E ele vai começar a trabalhar como marçano. O que é um marçano?
Marçano, o que é? Sim, era como se chamava aos aprendizes de caixeiro. Portanto, o comércio, bem, todas as coisas tinham umas hierarquias, não é? O caixeiro é o que está à caixa, naturalmente, Sim. e os marçanos eram miúdos que estavam a ser aprendizes de caixeiro, para um dia serem promovidos a caixeiros, e no fundo faziam, ele faz tudo, né? O moço de recados também, ali da loja, era marçano, era isso que ele fazia. Numa loja de fazendas, na Rua dos Fanqueiros, isto fica na Baixa. E lá passou 3 anos, bem, ele tinha 12, não é? 11, aliás. E depois vai saltar para outra, já como caixeiro, vai sendo assim promovido. O comércio era uma coisa, não era? Sim, era uma profissão fixe. E depois havia com muita... honra, com... Sim, e havia uma coisa que provavelmente era essa a ideia dele e até do pai, era muito comum no comércio em geral, estamos noutra época, não é? Em que o dono da loja de fazendas ou de que fosse, quando chegava ali a uma altura, uma idade, e tinha juntado o seu dinheiro suficiente, trespassava a loja e a maior parte das vezes eram precisamente estes Um colaborador, rapazes, um empregado, tinham, claro, sim, claro. que comprava outro espaço e pronto, ficava ele estabelecido. Uau. Era uma dinâmica que havia no comércio, fossem familiares ou não. Por Familiares isso, da pessoa. chega-nos algumas lojas com mais de 100 anos e Claro. quase 200 anos. Sim, até. que trabalham aqui. Claro, claro. que E há uma vão sucessão, passando. claro, Sim, claro. era muito comum no comércio. Penso que isso hoje vai acabar, né, com estas coisas que são quase todas multinacionais ou empresas. Nem essas lojas diferentes. já hoje Sim, já estão não, por aí. já não existem, é verdade. Há mesmo muito poucas. No Porto há aquela Casa das Sementes no Mercado do Bolhão, que é incrível, e tem lá o senhor que trabalha lá. Não sei, 75 anos, há assim uma história. E uma dessas incrível. histórias de alguém que herdou, que foi para lá. Sim, miúdo. este é funcionário. Eu Ok. acho que eles agora tomaram conta da loja. Sim, mas e tem lá um retrato do patrão que viveu há 150 anos. É uma loja famosa lá no Porto. Mas isto aqui era na Baixa de Lisboa e lá vendia fazendas. Entretanto, ainda dá assim umas. De vez em quando havia uns patrões que eram menos bons. O pai lá o chama outra vez para Aveiras de Baixo, mas depois lá vai outra vez. E o pai ainda dizia: este rapaz não tem jeito nenhum para o comércio. Mas ele lá volta. E entretanto vai crescendo, já é um homem, tem 20 e poucos anos. Até ia escrevendo artigos, que ele tinha um espírito assim muito contestatário. Artigos, havia assim um jornal do comércio, não se chamava Jornal do Comércio, mas era o órgão, o tipo dos caixeiros. Sim, Tinham, assim, o seu sindicalizado jornal. quase. Sim, estamos numa Sim, altura de sim. muitos panfletos e muitos jornais mais pequenos, então ele escrevia temos que ter direito a um dia de descanso semanal. Não existia, não é? Pois. Um dia de folga por semana, que ele depois vai de facto pôr em prática quando chegar a sua vez. Era muito reivindicativo dos direitos dos trabalhadores. Até ao dia em que ele está lá, tem 20 e poucos anos, e dá uma chapada a um colega, a um tipo que agora chegou o Marçano e o Francisco Grandela mandou. Já vais tarde. Só que e aquilo devia ser uma prática mais ou menos comum nas lojas, não é? Só que este Marçano em particular era primo ou sobrinho da mulher do dono da loja e ele foi despedir o Francisco Grandela. Acaba por ser uma chapada, mas também um pontapé para a vida do Grandela. Ele pede nestes tais de espaços que se fala, havia uma loja muito pequenina, uma coisa mesmo mínima, na Rua da Prata, que estava a vender o espaço. E o Francisco Grandela pensou: vou-me estabelecer a vender as minhas próprias fazendas. Só que não tinha dinheiro, ele pede dinheiro emprestado a um amigo, manda vir o irmão Luís, lá da Aveiras de cima, e abre as Fazendas Baratas, na Rua da Prata. Era uma loja mínima, mas que ele já tinha uma atenção imensa aos detalhes, tinha só uma montra que eram 2 janelinhas pequeninas, onde ele punha aquilo tudo muito arranjado, a parecer assim uma coisa muito, muito maior do que na realidade era, e depois coisas muito originais. Ele criava anúncios da cabeça dele, assim, com uns desenhos e umas coisas muito inovadoras, e mandava publicar no jornal. E também outra coisa, ele que começa, não sei se é o primeiro, mas começa a lançar a moda da venda por correspondência e também por catálogo. Lá ele pensa: aqui tenho as pessoas que passam na Rua da Prata, agora tenho o país e até as na altura colónias portuguesas. Claro, era uma moda que vinha de fora, já se fazia bastante em Inglaterra, em França, em Espanha, etc. Mas ele vem trazer, estamos nos anos 80 do século XIX, esta novidade enorme, e também as entregas ao domicílio, e a coisa vai crescendo. E as pessoas... Uma Amazon novecentista. Era, tal e qual. Ainda sobram alguns catálogos do século sei. XIX Pois, muito pois, interessantes, que tu podias escolher. A Rainha Maria Pia, que decorou o Palácio da Por encomenda. Ajuda. Sim, claro que eram coisas de luxo absoluto, mas muitas das coisas foram compradas por esses catálogos, Uau, isso que é juntavam num só sítio os melhores fabricantes de pratas, de louças, e há esses catálogos estão guardados no Palácio da Ajuda. É interessante, não é? A coisa vai de facto pegar. O sucesso vai dar vontade de dizer: eu agora quero
crescer e ter mais outra, mais outra. E abre a Casa do Povo, já maior, no Rossio. Depois, com outra novidade, ele precisa de chamar pessoas. Arranja um rapaz vestido de soldado inglês que anda pelas ruas, tipo aqueles poster boys, né? Anda pelas ruas a entregar. Tinha assim uma faixa com o nome da loja, a dizer: venham à Casa do Povo, no Rossio. Claro, havia os miúdos ali daquela zona toda, moraria, fica ele também ali ao pé, e ainda tirar pedras. Mas a verdade é que também havia, resultou, e havia muita gente que por palavra lá foi. Foi uma sensação. Uma ideia mesmo. quase de marketeer, não é? Era, sim, de venda e de mostrar. E de... Aliás, a publicidade que ele vai fazendo às suas lojas é uma constante de coisas muito inovadoras que as pessoas não estavam habituadas a ver nas revistas, nisto e naquilo que ia acontecendo, a juntar também às entregas ao domicílio, esses pequenos luxos, se quiseres, e às vendas por catálogo também. E depois vai abrindo mais uma, cada vez mais luxuosas ou com mais bom ar e cada vez mais bem sucedidas. Até chega a abrir, porque entretanto começa a deixar de vender as coisas dos outros e abre uma importante fábrica de tecidos em Benfica, que então ficava nas afueiras de Lisboa, e é um sítio onde ele vai ser bastante ligado. Também era dono do Teatro da Rua dos Condes. Hoje é o Hard Rock Café. Sim, comprou lá o teatro, começava a ter capital e pôs aquilo uma coisa muito moderna, muito já com vou chamar de luxo, não é? Mas uma coisa assim, uma sala de espetáculos bastante. E em teatro ou já cinema? Teatro ainda, sim. Até abrir a loja que vai imortalizar o seu apelido num prédio Arte Nova, que tinha uma porta para a Rua do Ouro e outra para a Rua do Carmo. Ele tinha ido a Paris, ele viajava bastante para ver como eram as lojas, agora já tinha lojas com alguma importância, não é? Ia a Inglaterra, ia a França, ia a Paris. O chamado ver mesmo, como se faz, o que é o futuro, não é? Os grandes armazéns que começavam a abrir nesta altura. Onde tudo estava concentrado. Onde tudo está concentrado, sim. Vamos dar o exemplo, porque eu já acho que é o único que existe do Corte Inglês, essa é uma marca espanhola, mas eu acho que quase todas as grandes cidades têm um sítio destes, é o Bijenkorf em Amsterdão. Agora, porque é que eu devia esta referência, não sei, mas é ótimo também. E claro, nós temos em Londres o Harrods, talvez seja mais conhecido, e em Paris ele ficou fascinado com o Printemps, que era o que ele tinha visto, e a ideia dele era abrir um Printemps cá em Lisboa. Comprei este prédio, um prédio de arte nova, com estas tais duas portas, duas entradas, aliás, uma para a Rua do Carmo, outra para a Rua do Ouro, e até vai chamar o mesmo arquiteto francês que tinha feito os armazéns Printemps em Paris, para fazer a fachada e também os interiores, uma coisa mesmo incrível. 1891 inauguravam-se, claro, os armazéns Grandela. Foi um estrondo aquela inauguração. E uma agitação em Lisboa. Tornou-se um dos centros da vida lisboeta. As pessoas arranjavam-se para ir aos armazéns do Grandela, vestiam-se a rigor, para ir às compras numa das suas 40 secções. 40 secções. Sim, o Pai Tirano, eles trabalhavam todos no Grandela. No Pai Tirano eram todos funcionários. Um era da sapataria, outro era... Bem, quem conhece esses armazéns sabe como é que funciona. Tens a secção disto, a secção daquilo, e vendia de facto tudo um pouco lá dos farrapos dos farrapos da literatura aos farrapos. Este episódio está-me a gerar ecos constantemente, porque eu tenho na cabeça sempre um miúdo que vem a chorar num comboio para a cidade e de repente aqui há um corte, uma viagem para um homem, um adulto que modifica a própria paisagem da capital do seu país. De repente é nele. É mesmo. O futuro. É verdade, este miúdo que passou a primeira noite a chorar com saudades. Incrível. Com saudades também, é verdade. E ele vai ficando, esse tal miúdo, um homem imensamente rico. Foi uma das mais importantes fortunas portuguesas. Ele era um republicano convicto e era um verdadeiro revolucionário até nestes anos finais da monarquia, e ele lidava com o facto de ser capitalista, não é? Que não deixava de ser uma espécie dos inimigos destes ideais. Com o facto, ele lidava bem com o facto de ele próprio ser capitalista, porque aliava a isso uma visão de que o dinheiro servia e devia ser posto a uma função social, que é um bocadinho ao modelo dos milionários americanos, que muitos deles até desertam as famílias e deixam o dinheiro todo a uma instituição, uma universidade. E criam as fundações blindadas para ninguém mais lá meter as mãos. Na Europa não existe, Portugal não existe essa tradição de todo. Temos muito poucas histórias, com algumas honrosas exceções de fundações que levam o nome dos seus fundadores. Não temos muita tradição de fazer isto por cá. Olha, fica a ideia. Fica a ideia. Futuros milionários, por aí possam estar a ouvir este programa. Mas ele assim fez coisas muito originais. Ele pagava bem às muitas centenas de trabalhadores que trabalhavam para si. Uau. E também deu o tal dia de descanso semanal, o domingo, posso quase dizer que foi ele que o criou, que ele lutara
quando era caixeiro, como lembramos. Deu uma semana de férias pagas aos seus trabalhadores, criou um sistema de saúde, uma caixa de previdência, uma pensão e outras proteções sociais que, eu lembro, isto não eram preocupações públicas, não era obrigatório as empresas fazerem, e ninguém fazia. Ele substituiu-se ao Estado Social, que na altura ainda não existia. Também sobretudo nunca se esqueceu das suas vontades. Sim, ele era, ou seja, quando estava no lugar contrário da história. Conta-se que ele era um homem bastante rígido, não era uma figura propriamente, se calhar, muito simpática. Era um homem rígido, mas era um tipo que tinha esta ideia de isto tem que se devolver qualquer coisa à sociedade e tem que se tratar como deve ser estas pessoas, substituindo-se ao Estado. Aqui muito imbuído pelo seu espírito republicano. Era um homem culto, né? E lia bastante e via os modelos que se andava a fazer também lá fora do Estado Social, que não existia em Portugal, mas que existia noutros países da Europa. Outra coisa, mandou construir em São Domingos de Benfica o bairro Grandela, que é, na verdade, a expressão física desta sua visão. É um bairro operário com casas para os trabalhadores, não é? Pode ser visitado, está bem, até bastante recuperado. São casas que estava organizado pelo escalão profissional das pessoas. São duas ruas, são duas fileiras de casas compridas e têm os edifícios principais, é uma escola e uma creche, que ele abre várias. São 5 as escolas que ele espalha um pouco por em vários lugares, não só ali em Benfica. E tinham na fachada pilhas de símbolos maçónicos, que ele era da maçonaria, tem estrelas, tem os triângulos, tem essas coisas todas menos uma, em Aveiras de Cima, no sítio onde tinha sido a casa dos pais, e é uma escola que leva hoje o nome do pai do Grandela. Na tal escola de Benfica está hoje o Gabinete de Estudos Oliciponenses, quer dizer, estudos sobre Lisboa, para quem não sabe. Ele também foi uma figura muito importante politicamente, foi vereador da Câmara Municipal de Lisboa, ia lá poucas vezes, mas foi durante bastante tempo ainda. Entre coisas polémicas também, ele teve um plano, tipo Rudi Giuliani, para tirar os mendigos. Ele fazia uma separação entre os pobres e os falsos pobres, falsos mendigos, para limpá-los das cidades de Lisboa, mas também coisas que na altura eram originais. Diz, vamos pôr os caixotes do lixo na cidade para as pessoas não tirarem os papéis para o chão, enfim, uma graça. Mas ele foi sobretudo ativo durante a Revolução Republicana de 1910, de que ele foi, aliás, um dos principais financiadores. E mesmo depois disse ao Estado português, a recém-república, está aqui a minha fortuna toda, se quiserem, empresto-vos para alguma coisa que seja preciso. E ainda tinha tempo entre os negócios e a política para ser um grande boémio, e era amigo de todos os outros boémios que nós possamos imaginar. Ele nunca casou, mas teve 5 filhos de 3 mulheres diferentes. E depois bancava estas suas 3 famílias todas, cada uma lá estava na sua casa com os filhos, não concomitantemente se calhar. Como graça à mãe de 2 das suas filhas, descendo de outra figura que ao seu tempo também tinha criado escolas e limpado a cidade. Falamos do intendente Pina Manica, é uma graça, eu acho graça estas porcarias todas. Os 5 filhos vão marcar o seu final bastante triste. Ele tinha escolhido um deles, ele não tinha filhos, eram todos, nenhum era de um casamento, mas que não tinha muita importância. E tinha escolhido um deles, o filho Luís, para suceder à frente dos seus negócios. Os outros não gostaram, os outros 4, e processaram o pai por favorecer um deles. E foi um processo mesmo feio, porque foi uma exposição muito grande do pai. Sim. Disseram que ele era demasiado republicano, revolucionário, que ele não estava bom da cabeça. Enfim, foi um processo mesmo muito triste. A coisa acaba por se resolver. Ele ganha, o Grandela pai ganhou o processo e acaba por distribuir as coisas mais equitativamente pelos filhos. Só que foi um golpe duríssimo psicologicamente, de que ele teve muita dificuldade em recompor. E escreve umas memórias a propósito disto, chamadas O Assalto, onde ele conta a vida toda, desde o tal começo pobre até à sua vida de milionário. Depois, nos últimos anos, ele refugiou-se num palé na tal Foz do Arelho, onde ele gostava muito, e vivia lá praticamente sozinho, e onde morreu mais ou menos afastado do resto do mundo, como de resto toda a gente que mora na Foz do Arelho. Estou a brincar. Hugo! Quer dizer que os meus pais também têm um palé não muito longe, e gosto muito daquelas Hugo, estava tão bem, Hugo. Sim, mas na Foz do Arelho diz assim, mas apesar do bulício lá fora, ele não ficava fechado. Não, sim, estava na Foz do Arelho. Também não foi morrer à Suíça. Exatamente. Não estava em Nova Iorque a dizer assim, vivia fechado no seu apartamento de Nova Iorque. Não, vivia na Foz do Arelho. Sim, afastado do mundo. Sim, vivia na Foz do Arelho. Agora, este apelido continua a ser uma memória para os lisboetas, para os aveirenses de Cimenses e aos fozeiros arelhenses, através das coisas que ele lá mandou construir. Já a sua joia da coroa, os armazéns Grandela, não sobreviveram ao incêndio do Chiado de 1988. Eles foram reconstruídos e hoje está lá outra loja de roupa. Na fachada do bairro operário que ele fez em Benfica, ainda está a frase que foi o seu lema: sempre por bom caminho e segue. Francisco Grandela morreu faz hoje 90 anos.